Salve, salve meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal Prof. Henrique Física. E galera, para quem tá acompanhando, por favor, não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar, porque a gente tá resolvendo a nossa apostila na íntegra, a apostila que a gente está fazendo aqui no terceirão. Galera, é o seguinte, nós vamos então, hoje, trabalhar com o nosso capítulo 8, seção 01. E nesse nosso capítulo a gente vai tratar da parte de associação de resistores. O capítulo 9 também é de associação de resistores, mas as coisas vão acabar ficando gradativamente mais complexas. Então, galera, hoje nosso capítulo 8, seção 01. Eu peço desculpas para vocês, era para eu ter gravado isso na segunda-feira, mas eu tive um compromisso com a outra escola que eu trabalho, então não tive como fazer essa gravação. Então, vamos lá, vamos meter ficha, que tem bastante coisa pra gente resolver. São os nossos 10 exercícios, capítulo 8, seção 01, e bora começar, tá? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter aqui nesse nosso estudo é que nós iremos trabalhar com resistores em 3 circuitos diferentes. E aí, a gente vai trabalhar já calculando o resistor equivalente em cada um dos nossos casos aqui, certo? No nosso primeiro caso, existe uma peculiaridade, galera, que é o seguinte, ó. Nesse trecho desse circuito elétrico aqui, cara, a corrente elétrica, deixa eu puxar uma corzinha para chamar aqui, ó, ela vai passar aqui, vai vir aqui, e quando ela chegar aqui, cara, tu vai ver que, ó, ela tem a opção de passar no resistor R, tem a opção de passar no outro resistor R, mas ela tem uma opção de passar pelo meio sem passar por nenhum dos resistores. Então, cara, esse caso é um caso clássico de curto-circuito, ou seja, esses dois resistores serão descartados, sobrando somente esse nosso resistor R, beleza? Esse nosso caso aqui, o nosso segundo caso, é um caso clássico de um paralelo, e o outro caso é um caso clássico de uma série, beleza? Então, galera, sem muito segredo, a gente pode calcular os nossos resistores equivalentes de cada um dos casos, mas vamos ver as nossas alternativas. Veja, galera, aqui, ó, só existe uma alternativa aqui, ó, que fala sobre o cálculo do teu resistor equivalente, que é a alternativa número 1. Então, vamos ver se a gente consegue matar a nossa questão já rapidinho, galera. Ó, o que acontece, ó? Quando ele fala do resistor equivalente, ele fala do circuito 1, do circuito 2 e do circuito 3. Ó, no circuito 1, ele fala que o resistor equivalente dá 1.5, e aqui já está errado, ó. Como você descarta esses dois resistores, sobrando somente o resistor R, e todos os resistores têm valor de 1 ohm, isso quer dizer que o nosso resistor equivalente do circuito número 1, ele vai ser apenas 1 ohm. Não precisa, então, a gente continuar. Mas se precisasse, a gente poderia fazer do segundo e do terceiro. Como a gente vai ter bastante situação resolvendo paralelo e série ao longo da nossa série aqui, da nossa resolução, cara, eu vou deixar para fazer em outros exercícios, tá? Mas aqui tem que fazer aquela soma de inversos, que é o paralelo, e a série a gente tem que fazer aquele nosso caso, que é simplesmente somar eles, beleza? Então, pessoal, a nossa primeira alternativa a gente já descarta, que é a alternativa que pede para a gente calcular os resistores equivalentes, e a gente vai para as nossas outras questões. Então, ele fala assim, circuito número 1 apresenta uma associação mista. Cara, isso é verdade, porque você tem aqui uma associação em série, aqui depois um paralelo, apesar de ter um curto-circuito, ela é considerada uma mista, tá? Enquanto o circuito 2 apresenta uma série, tá errado, né? O circuito número 2 é um paralelo, então a gente já descarta o nosso item B também. Depois, o circuito 1 apresenta uma associação em série. Tá, tu pode dizer que quando você corta aqui é como se tivesse um único resistor, mas ela é uma associação mista, foram colocados vários resistores e não é um série puro, nem um paralelo puro. Então, a gente vai tirar aqui já nosso item C, tá? Depois, os 3 circuitos possuem os mesmos resistores e a mesma DDP. Consequentemente, eles dissipam a mesma potência. Gente, eles têm os mesmos resistores? Sim. Tem a mesma DDP? Sim. Dissipam a mesma potência? Cara, se eles dissipassem a mesma potência, não haveria uma diferença entre série e paralelo, né, galera? Claro que eles não dissipam a mesma potência. Como é que você vai definir a potência do teu circuito? Você pode calcular de uma forma mais objetiva, que seria isso aqui, ó. A potência do teu circuito sendo a voltagem desse teu circuito, o que a gente chama de DDP, diferença de potencial, dividido pelo nosso resistor equivalente, certo? Mais a voltagem elevado ao quadrado, o nosso famoso PUR, U ao quadrado sobre R, tá? Como cada caso vai ter um resistor equivalente diferente,
as potências também serão diferentes. Então assim, galera, nem tem para que a gente ficar fazendo conta, porque a gente sabe que o resistor equivalente vai dar diferente para cada um deles. Ficando apenas com a nossa letra D. O primeiro é misto, o segundo é um paralelo e o terceiro é série, ou seja, letra E, o nosso gabarito. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Próxima questão aqui, galera, olha só o que está acontecendo. Ele fala assim, ó, sobre o circuito elétrico, assinale o que for correto. E aí ele fala o valor das nossas resistências elétricas que existem nesse circuito e a corrente total desse circuito. E aí ele faz algumas afirmações. Ele fala que essa bateria tem que ter 50 volts. Ele fala que a resistência elétrica entre o ponto A e B vale 10. Ele fala que o resistor resistência elétrica entre E e F. E e F estaria... cadê o E e o F? Aqui, ó, entre E e F, né? Ele fala que vale 6. Aí ele fala que a resistência elétrica entre C e D, ó, C e D seria esses caras aqui. Ele fala que daria 12 e assim por diante. Bom, pessoal, seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é o seguinte. Já que ele fala do resistor equivalente entre A e B, entre A e B, cara, ó, entre A e B seria o nosso resistor equivalente total, certo? À medida que a gente for resolvendo o nosso problema, uma hora a gente vai entrar aqui, ó, entre C e D e entre F e E, tá, pessoal? Então, galera, a gente vai poder aos poucos ir resolvendo esse nosso circuito, certo? E aí esclarecer essas nossas situações. Bom, então vamos lá, galera. Vamos desenvolver o nosso sistema. Galera, a primeira coisa que você vai fazer é identificar os trechos que são ou em série ou em paralelo. E eu consigo ver claramente que existem duas séries. Uma entre o resistor aqui. Ó, peraí, deixa eu só ajeitar a posição da questão que ela ficou colocada. Aí, foi. Entre o resistor 3 e 4 e outra entre o 7 e o 6. Você sabe quanto vale o resistor 3 e 4, certo? Você sabe quanto vale o resistor 3 e 4. E você também sabe o 6 e o 7. Então, a gente já vai reduzir esse nosso circuito elétrico. Bom, então vai ficar assim. Ponto A, o circuito elétrico começa com um resistor aqui, ó, de 2 ohms, certo? E aí, galera, esse circuito se divide aqui, ó. Aqui, ele se divide de forma que na parte de cima aqui, ó, o primeiro resistor que tu vai passar é um resistor de 2 ohms, perdão, o resistor R2, e o valor do R2 é 8 ohms, então vamos marcar aqui, ó, os 8 ohms que a gente tem ali, certo? Aí, depois desse resistor de 8 ohms, o circuito se divide novamente, galera. Então, como esse circuito se divide novamente, agora eu vou fazer a primeira redução desse meu circuito. Ó, o 3 e o 4 estão ligados em série. Se eles estão ligados em série, é só somar ele. Então, vamos fazer de cabeça. Os dois são 6. Então, aqui, ó, tu terá 12 ohms. Ok. E aqui, na parte de baixo, você tem o resistor, que é o R5, que ele tem valor de 6 ohms. Perfeito. Na parte de baixo, você vai encontrar os outros dois resistores, que é o 6 e o 7. Bom, esse resistor 6 e 7 são iguais, valem 12 cada um, estão em série, então a soma deles vai fechar 24, certo? Perceba, pessoal, que entre o ponto F e o ponto E, você tem aqui, ó, o R7 dá 24. Você pode falar, ah, professor, então entre E e F é 6. Pior que não, cara, eu vou explicar já daqui a pouco para vocês, tá? Olha só, o que vai acontecer, pessoal? Como entre o ponto C e o ponto F existe uma ligação aqui, ó, pessoal, de curto-circuito, e entre o D e o E existe também uma ligação de curto-circuito, pessoal. Isso quer dizer que quando eu for calcular o equivalente entre eles, eu tenho que pensar que é todo esse trecho aqui válido. Tá, pessoal? Então, vai ser todo esse nosso paralelão aqui, ó, que tem esse aqui e esse aqui. Então, a hora que eu terminar de reduzir todos esses trechos, aí sim eu vou ter o trecho que é entre C e D. Porque entre C e D, na verdade, E é um ponto equivalente, porque eles estão em curto, certo? Então, pessoal, eu não posso afirmar que vai ser 24 ohms aquele trecho, certo? Agora, terminou ali o teu circuito e já cai o ponto B. Ok. Agora, eu tenho que reduzir esses dois carinhas aqui, que eles estão em paralelo. Então, vamos calcular esses dois caras aqui de canto, ó. Quando você tem um circuito em paralelo, é só você fazer produto pela soma. Então, aqui, 12 vezes 6, dividido por 12 mais 6. Bom, vai ficar 12 vezes 6 dividido por 18. Esse cara vai resultar 4 ohms, ok? Então, eu vou redesenhar esse circuito novamente.
A, 2 ohms, aí se divide o circuito. Na parte de cima, há 8 ohms, e depois nós temos 4 ohms, certo? E na parte de baixo, nós temos aqui o 24 ohms. Ok, beleza. E fecha o circuito. Agora, entre o 8 e o 4, existe uma série. Aí a gente reduz somando eles apenas. Então, aqui, a gente vai fazer de novo o nosso circuito. Eu vou sempre fazer ele passo a passo para vocês, tá? Mas, cara, à medida que você vai aprendendo, você vai fazendo de cabeça, né? Ok? Então, o 8 com o 4 fechou 12. E na parte de baixo eu tenho 24, certo? Ok. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer entre o 12 e o 24. Então, como eles estão em paralelo, 12 vezes 24 dividido por 12 mais 24. Pessoal, não façam 12 vezes 24, tá? Não é uma conta difícil, tá? 288, mas assim, ó, faça assim, ó, 12. 12 vezes 24, deixa em aberto. E aí, 12 mais 24, tu vai escrever aqui, ó, 36. E aí, tu vai poder simplificar a tua conta. Ó, o 12... sobre o 36 é uma fração de 1/3. 24 dividido por 3 vai fechar 8, certo? 3 vezes 8, 24. Então, o que vai acontecer? Ó, entre A e B, você vai ter isso aqui, ó, 2 ohms. E o total de todo aquele circuito deu 8 ohms. Ou seja, pessoal, acabamos de encontrar esse paralelão que tinha aqui no meio, que tinha, na verdade, um circuito misto ali no meio, né? Então, entre C e D, E e F, como esses caras estão em curto-circuito aqui, ó, a gente pode considerar que o equivalente é todo esse trecho, beleza? Então, galera, todo esse trecho deu 8. Então, entre E e F, 6. E entre C e D, 12. Ambas as alternativas estão descartadas, beleza? Mas o nosso resistor equivalente total aqui, pessoal, 2 e 8, vai dar um resistor equivalente realmente de 10 ohms. Consequentemente, nosso item 2 estará correto, beleza? E aí, por último, para a gente encontrar essa voltagem aqui de 50 volts, a gente aplica um URI. U é o resistor equivalente vezes I, certo? Então, a gente vai encontrar que U é igual a 10 vezes quanto? Ó, vezes 0,5. Então, 10 vezes 0,5 vai fechar 5 volts, certo? Consequentemente, esse item está errado, porque ele falou que era 5, beleza? Então, somente o item 02. Um exercício bem completo, né? Bem para você pegar todos os estágios da resolução, tá? Mas à medida que você vai pegando prática, você não vai ter que ficar redesenhando sempre, até porque você nem vai ter tanto tempo na prova do vestibular, tá? Ok? Fechando essa nossa questão, vamos para a próxima. Bom, nossa próxima questão, ela envolve justamente esse nosso conceito de curto-circuito, meus queridos. E aqui eu vou ensinar para vocês como tu pega um circuito elétrico que está meio bagunçado, que tu não está conseguindo entender o que está acontecendo, e você analisa ele utilizando os seus curtos-circuitos, ok? Então, olha só, ele vai pedir para você o quê? No circuito elétrico da figura, temos uma combinação de 5 resistores com resistências elétricas em 2 pontos A e B. Podemos afirmar que elas estão conectadas em paralelo. Quais são elas que estão conectadas em paralelo? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, ó, quando tu for resolver um circuito elétrico, você vai fazer tu vai pegar a tua questão e vai primeiro marcar os nós do teu circuito elétrico, caso você não esteja entendendo o que está acontecendo. Quem são os nós? Os nós são todos os pontos onde há divisão do teu fio, ó. Então, aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro nó e aqui eu tenho um nó. Lá embaixo, ó, eu tenho um nó aqui e eu tenho outro nó aqui, beleza? Tá? Aí, galera, depois de você marcar todos os nós do teu circuito elétrico, você vai marcar quem são os seus curtos-circuitos. Que nó está em curto-circuito com qual nó? Então, olha só. O que é um curto-circuito? É uma situação em que você tem um ponto aqui, e eu consigo chegar no outro ponto sem nenhuma resistência no meio do caminho. Ó. Então, por exemplo, este ponto aqui e esses pontos aqui, eu consigo sair de um para o outro sem nenhuma resistência. Inclusive, eu consigo chegar neste ponto aqui sem nenhuma resistência. Mas veja que eu não consigo chegar nos pontos lá de baixo, ó, sem passar por uma resistência. Não existe um caminho que eu saia desse cara aqui e eu consiga chegar lá embaixo, ó, sem passar por resistência. Então, quem são os caras que estão em curto-circuito nesse meu circuito elétrico? Ó, são esses 3 carinhas aqui, ó, que eu consigo conectá-los, certo? Sem nenhuma resistência, faz um balãozinho ali naquela região, certo? E existem esses 3 outros nós aqui, ó, que também estão em curto-circuito. Faz um balãozinho nessa sua região, beleza? Agora, pessoal, eu vou chamar esse cara de curto-circuito número 1
e eu vou chamar esse cara de curto-circuito número 2. E esses curtos-circuitos eu vou compactá-los como sendo um único ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou ter o ponto do curto-circuito número 1 e o outro ponto que é o ponto do curto-circuito número 2, certo? Agora, eu vou desenhar esse meu circuito elétrico. Como? Ó, eu tenho meu resistor R1 aqui do lado esquerdo, certo? Esse R1, olha o fio dele, ele vem desse curto-circuito número 1 e ele está conectado lá do outro lado com o curto-circuito número 2, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou desenhar um fio que sai do curto-circuito número 1 para o curto-circuito número 2 e eu vou colocar o resistor R1, beleza? Ok. Agora, olha o R2 aqui, ó. O R2, o fio dele, de um lado sai aqui do curto-circuito número 1 e do outro lado ele se encontra com o curto-circuito número 2. Então, eu vou redesenhá-lo agora assim. Um fio que sai do curto-circuito número 1 para o curto-circuito número 2 com esse resistor R2. Ok. Agora, olha o R3 e R4. Eles são uma fiação que tem dois resistores. E eu, de um lado com o curto-circuito número 1 e do outro lado com o curto-circuito número 2. Então, eu vou puxar aqui uma fiação, aqui, e eu vou colocar o meu resistor aqui, R3 e R4, estando ele numa única fiação que conecta os dois curtos-circuitos. E por último, o 5. E veja que o 5, de um lado conectado com o curto-circuito número 1, do outro lado conectado com o curto-circuito número 2. Então, eu vou puxar aqui uma outra fiação, ok, com o resistor R5. Ficaria mais bonitinho se eu fizesse isso aqui, ó, pessoal. No invés de eu puxar a minha fiação em curvas, eu puxo como retas aqui, ó. Uma reta aqui que tem o resistor número 1, uma reta aqui que tem o resistor número 2, uma reta aqui que tem os dois resistores 3 e 4 e uma reta aqui que tem o resistor número 5. Fechou. Assim fica mais bonitinho a sua representação do que com essas curvas. Beleza? Então, galera, quais são os resistores que estão em paralelo? Cara, paralelo é sempre de 1 para 1, tá, pessoal? Por quê? Porque eu vou dizer assim, o R3 está em série com o R4. Beleza? Essa é o tipo de associação que o R3 tem. Ah, mas ele não está em paralelo com o R2? Não, ele não está em paralelo com o R2. Por quê? Porque eu posso dizer o seguinte, que o 3 junto com o 4, ou seja, eu poderia dizer que o resistor 3 mais o resistor 4, a soma dos dois resulta num equivalente que esse sim está em paralelo com o 1, com o 2 e com o 5. Aí sim, tá, pessoal? A soma dos dois realmente está em paralelo, mas um isoladamente não, tá? Então, pessoal, quem são os caras em paralelo? Somente o 1, o 2 e o 5 e fechando a nossa questão com a resposta da letra E. Beleza? Bem clara a nossa ideia, né? É só você fazer a nossa representação. E essa ideia dos curtos-circuitos, vocês vão ver que eu vou usar bastante aqui pra gente resolver os nossos exercícios, tá, galera? À medida que os circuitos vão ficando mais complexos, a gente vai puxar essa nossa ideia, tá? Ó, galera, próxima questão aqui. Próxima questão, ele fala assim, na figura abaixo, apresenta um circuito elétrico composto por 3 lâmpadas idênticas, uma fonte com força eletromotriz e uma chave que pode ser ligada ou desligada. Quando essa chave é ligada, quando ela é conectada, que você fecha a conexão dela, o teu circuito fica ligado. Quando a chave é erguida, o teu circuito será desligado. É um interruptor, né? Ok? E aí, pessoal, ele vai falar para você o seguinte. As 3 lâmpadas estão ligadas em série, portanto, são percorridas pela mesma corrente elétrica. Isso é verdade. Lembra, pessoal? Eu sempre falo. Série. Ó, série é o mesmo I, mesma corrente elétrica. Paralelo. Ó, é paralelo, né, que escreve, mas série e paralelo é o mesmo U, mesma voltagem, tá? É a forma da gente memorizar isso aqui, tá, pessoal? Ok? 3 lâmpadas em série, mesma corrente elétrica, verdadeiro. Se outra lâmpada idêntica às demais for adicionada no circuito, a luminosidade de cada lâmpada permanecerá inalterada. No way, pessoal. Por quê? Toda vez que você insere uma nova lâmpada numa série, o teu resistor equivalente total aumenta e a tua corrente elétrica diminui. É correto tu afirmar o seguinte, se você inserir um novo dispositivo em paralelo no teu circuito elétrico,
o teu dispositivo continua funcionando normalmente, o outro dispositivo continua funcionando normalmente. Inclusive na nossa casa a gente tem isso. Eu estou usando um computador aqui, é um dispositivo elétrico que eu estou utilizando. Cara, o fato de eu estar usando o computador não vai fazer minha máquina lavar roupa funcionar mais lentamente. Por quê? Porque ele é em paralelo, eles funcionam de forma independente. Paralelo, sempre os dispositivos operando de forma independente. Série, aí haverá uma dependência de um para o outro. Consequentemente, esse item aqui estará errado, beleza? Se uma das lâmpadas for retirada do circuito, a passagem da corrente através do mesmo não será interrompida. Cara, ó, assim, ó, se eu tirar a lâmpada e eu manter a ligação aqui, claro que não será interrompida a tua corrente elétrica. Agora, se eu simplesmente tirar essa lâmpada e eu romper esse fio aqui, ó, do tipo que ele fique rompido aqui, sem uma conexão, corrente elétrica só existe quando existe a possibilidade da carga saltar do polo positivo para o negativo. Se esse caminho foi interrompido, não existe corrente elétrica. Todas vão desligar. Não tem essa história de só uma desliga, que é a que está mais perto da bateria, fica ligada. Não, não, não. Se não tem como a corrente chegar no outro polo da bateria, a corrente não existe, certo, galera? Então, galera, fecha esse item como se uma das lâmpadas for tirada do circuito, a corrente elétrica através não será interrompida? Será sim, beleza? Sendo as 3 lâmpadas idênticas, todas terão sujeitas à mesma diferença potencial. Isso é verdade, tá, pessoal? Por quê? Porque quando você tem uma bateria e você tem uma associação em série, essa bateria ela distribui a voltagem um pouco para cada um dos dispositivos. Mas tem uma regra, ela não vai distribuir de forma igual. Salvo a situação que os 3 caras sejam idênticos, daí a distribuição será uniforme para cada um deles, tá? Então este item aqui, ele é verdadeiro, beleza? Agora, nossa sequência aqui, próxima questão, questão 5. Galera, essa questão número 5, eu sugiro muito que você tente fazer ela sugerindo valores para suas lâmpadas. Eu acho que é a melhor forma de você trabalhar. Você tem 2 lâmpadas, uma lâmpada L1 e uma lâmpada L2, certo? E essas lâmpadas, se não me falha a memória, elas são idênticas, tá? Ó, com filamentos idênticos aqui, ó, isso mesmo, tá? E aí, cara, você vai pegar essas 2 lâmpadas, vai ligar em série e vai ligar em paralelo. E aí ele vai comparar, assim, coisas do tipo assim, ó. Cara, a lâmpada 1 na primeira situação brilha metade do que o brilho da lâmpada 1 na segunda situação. Aí tu, putz, mas como é que eu vou fazer isso? Vamos sugerir valores para essas resistências que vai ficar bem facinho de tu resolver, tá? Primeiro eu vou sugerir que eu tenha uma bateria que o U dela é 10 volts, certo? 10 volts. E eu vou sugerir que as resistências aqui, ó, sejam... Que valor que é legal? Vamos colocar 5 ohms aqui, pessoal. 5 ohms, certo? Então... vamos lá desenvolver o nosso circuito elétrico e entender o que vai acontecer. Galera, ó, se você pensar aqui que você tem no teu primeiro circuito uma bateria aqui com 10 volts, certo? Você tem uma bateria com 10 volts. E aí as 2 lâmpadas estão em série com essa bateria, então existe 5 ohms aqui, existe 5 ohms aqui, ok? Quanto que vai ser o meu resistor equivalente desse circuito? Resistor equivalente vai ser igual a 10 ohms. Ok. Faz um URI, U igual a R vezes I, e é fácil observar que a corrente vai ser 1, né? Porque tu vai pegar esse 10 aqui no R, e tu vai jogar dividindo aqui o U, que é 10, e aí você vai ter uma corrente elétrica I igual a 1 ampere. Então aqui, fez o teu resistor equivalente, faz um URI, U igual a R vezes I, certo? E aqui você vai ter que 10 é igual a 10 vezes I, e I, que é a sua corrente elétrica, será 1 ampere. Ok. Vamos fazer aquela nossa tabelinha que eu já fiz em sala de aula. R, I, U e P, o famoso RIU. Ó, esse resistor aqui, que é um resistor de 5 ohms, por ele vai estar passando uma corrente elétrica aqui de 1 ampere. O outro vai estar passando uma corrente de 1 ampere. Então, para analisar os resistores individualmente, precisa fazer isso 2 vezes. Ó. No resistor de 5 ohms, a corrente elétrica é 1 ampere. Então, R vezes I vai dar U, então ele vai ter 5 volts. E I vezes U vai dar P, ele vai ter 5 watts. Beleza. Guardamos essa informação sobre os resistores, sobre as lâmpadas na primeira situação. Ó, isso aqui é o comportamento individual da lâmpada na primeira situação, beleza? Agora, e na segunda situação, galera? Ó, na segunda situação, nós vamos ter isso aqui. Nós vamos ter a bateria de 10 volts e aqui, ó, um circuito elétrico no qual você terá 2 lâmpadas em paralelo, ambas de 5 ohms. Veja que eu estou colocando um valor numérico para a gente trabalhar aqui, né? 5 ohms, certo? 5 ohms. Como é um paralelo puro, tu pode fazer aquele RIUP direto, lembra? Quando é um paralelo puro, tu pode assumir que essa voltagem é a voltagem que estará os 2 caras. Então, vamos direto para o nosso RIUP. R, I, U e P, beleza? Ok. Como é um paralelo puro,
vamos lá meter ficha direto. Todos estarão submetidos aos 10 volts. E os resistores são de 5 ohms. Perfeito. Ó, R vezes I tem que fechar U e I vezes U tem que fechar P. 5 vezes quanto para dar 10? 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 10, 20. 20 watts, ok? Pessoal, o que a gente consegue perceber proporcionalmente em cada um dos nossos casos? Ó, vamos lá. Com relação às correntes elétricas dessas lâmpadas, ó, no primeiro caso era 1 e no segundo era 2. Então, quer dizer que nesse caso, a corrente que passa em cada um deles sofre 1 vezes 2. Certo? A corrente que passa entre cada um deles sofre 1 vezes 2. E agora, ó, sobre a potência desses caras aqui, ó, se você pegar a potência deles eram 5, agora foi para 20, a potência quadruplicou, sofreu 1 vezes 4, ok? Agora que a gente entende o que acontece com essas lâmpadas, você fala assim, tá, mas sorry, se a lâmpada fosse diferente, cara, se você usasse números diferentes como base, mas você montou um circuito com esses números e o outro circuito em paralelo com esses mesmos números, cara, as proporções vão dar exatamente as mesmas, tá? Então vamos lá, galera. Primeiro caso aqui, a resistência equivalente na associação em série será o quádruplo da resistência equivalente na associação em paralelo. Ó, a resistência equivalente na série, eu calculei ela aqui, ó, deu 10. Certo? A do paralelo eu não calculei ainda, tá, pessoal? Então vamos calcular o resistor equivalente do paralelo aqui. Resistor equivalente do paralelo são 2 iguais, produto pela soma. 5 vezes 5 sobre 5 mais 5. Ó, esse cara vai dar 2,5 ohms, ok? Beleza? 5 vezes 5 é 25. 25 por 10, 2,5. Então, olha só o que aconteceu com o nosso resistor equivalente, ó. Era 10 e passou para 2,5. Então, quer dizer que ele sofreu 1 dividido por 4. Então, a série é 4 vezes maior do que o paralelo. A resistência equivalente da série é igual ao quádruplo do paralelo. Esse cara é verdade. A corrente elétrica através das lâmpadas associada em série será igual à quarta parte da corrente elétrica através das lâmpadas associadas em paralelo. Pessoal, aqui tem um detalhe. Eu confesso para vocês que esse questionamento aqui, cara, eu fico um pouquinho em dúvida na hora de responder ele, porque é uma interpretação de texto, tá? Porque ele fala assim, ó, a corrente elétrica através das lâmpadas. Ó, perceba aqui o seguinte, ó, esta lâmpada aqui, ela tá recebendo uma corrente elétrica de 1 ampere, certo? Agora, a gente viu que as lâmpadas aqui na paralelo recebem 2, então aqui, ó, vem 2 amperes e aqui vem 2 amperes. Mas se cada uma tem 2 amperes, quer dizer que aqui, ó, é 4 amperes. Ou seja, quer dizer que no paralelo, a tua corrente elétrica total é 4. No série é 1. Então, no paralelo, a corrente elétrica total é 4 vezes maior. Então, esse item estaria correto. A corrente elétrica através das lâmpadas na associação em série é a quarta parte da corrente elétrica através das lâmpadas no paralelo. Até aí, tudo bem. Só que essa frase ele está querendo falar as correntes elétricas que passam individualmente em cada lâmpada. Porque assim, ó, nessa lâmpada passa 1 e nesta lâmpada aqui passa 2. Então, se você interpretar como algo individual para cada lâmpada, aí esse item estaria errado. Agora, se você interpretar como sendo a corrente total do teu circuito, que é a corrente que vai passar, né? Porque no final das contas, essa corrente total do teu circuito, ela se distribui um pouco para cada lâmpada, mas ela é a corrente que passa pelas lâmpadas, entendeu? Então, assim, eu confesso que eu fico um pouco em dúvida. Para não procurar cabelo em ovo, eu vou marcar esse cara verdade, porque a corrente elétrica total é a que passa nas lâmpadas, entendeu? Então, assim, ela não é que a corrente total, o valor dela é o mesmo valor dela nas lâmpadas, mas é oriunda dela a corrente que vai passar pelas lâmpadas. Então, assim, enfim, mas vocês entenderam a minha discussão. Se ele tá querendo discutir individualmente, aí tá errado. Agora, se ele quer o total, aí está certo, beleza? Eu vou deixar marcado como correto, tá? Depois vocês dão uma olhada no gabarito. Agora, a potência dissipada pelas lâmpadas em série é igual à quarta parte da potência dissipada nas lâmpadas em paralelo. Olha a potência da série, ó. A potência da série deu 5. Olha a potência do paralelo. A potência do paralelo deu 20. Então, é verdade. A série tem uma potência 4 vezes menor. Verdadeiro esse item. As lâmpadas associadas em série brilham com uma intensidade 4 vezes menor. Ó, pessoal, o brilho está associado à potência. Então, isso é verdade porque a potência na série é 4 vezes menor, certo? Aí, a vida útil da bateria que alimenta as lâmpadas associadas em série é 4 vezes maior. Como que você sabe a vida útil? Ó, a vida útil está associada à corrente elétrica. Se a tua corrente elétrica é muito grande, você tira muita carga da bateria e aí ela
hora seca, né? Não tem mais carga dentro dela, ela acaba a carga. Então, ó, como esse cara tem corrente apenas 1 ampere, isso quer dizer que ele vai durar 4 vezes mais do que esse cara aqui que tem corrente elétrica 4 amperes. Consequentemente, esse item aqui está correto, tá? Se eu não me engano, no gabarito é raro uma situação como essa, mas é uma situação que todos os itens da somatória estão corretos, tá, pessoal? Dá uma olhada legal lá de novo no gabarito, confira legal, mas tome cuidado com essa questão da passagem individual. Eu acho que aquele item está correto, porque ele não tentou ficar descrevendo minuciosamente sobre cada uma das lâmpadas. Ele falou nas lâmpadas, tá? Beleza? Aí, questão número 6. Questão número 6, ele fala para você, 4 resistores, 10 ohms, fechou. E aí ele quer o resistor equivalente. Gente, ó, aqui ó, se você olhar para este nó do teu circuito elétrico, aqui tem um nó, aqui tem um nó, aqui tem um nó, aqui tem um nó, certo? Quem são os nós que estão em curto-circuito? Este cara aqui estão em curto-circuito, este cara aqui estão em curto-circuito, beleza? Então, cara, você pode pensar que eu teria um circuito elétrico em que você tem que pensar que é como se fosse um grande paralelão aqui, com 10, 10, e aí na parte de baixo quanto? 20, porque é uma série aqui. Aqui nem precisa fazer toda essa tua análise, tá? Você pode fazer por partes aqui, quer ver? Ó, você nem precisa pegar os nós. Pega esses carinhas aqui, eles estão em série, então, ó, nesse teu circuito, na parte de baixo, você vai ter 20 ohms. É só somar na série, né? Aí, os outros caras vão estar em paralelo, ó, 10 e 10, ó. Sempre que você for fazer o equivalente de dois caras iguais, olha o que vai acontecer. 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Esse cara vai dar 100 sobre 20 e esse cara vai fechar 5 ohms. Quando os dois são exatamente iguais, os resistores em paralelo, não tem para que você fazer a conta. Ó, é o valor de um deles pela metade, tá? Então aqui, ó, vai fechar 5 ohms, beleza? Ok? E agora, ó, esses dois caras estão em paralelo. É um valor bem clássico, esse cara fecha 4. Então vai ficar 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. Esse cara vai dar 100 sobre 25 e aqui fecha 4 ohms. Beleza? Então, fechando a nossa questão, letra E, resistor equivalente 4 ohms, certo? Beleza. Galera, questãozinha 6 bem acessível, né? Questão número 7. Ele fala para você assim, ó, duas resistências R1 e R2 são ligadas numa bateria que tem resistência interna nula, tá? Então aqui é como se a bateria não tivesse nenhuma resistência. A gente vai ver geradores que têm resistência. Aumentando o valor da resistência R2, considere as seguintes alternativas. A resistência total aumenta. A corrente em R1 aumenta. A corrente que a bateria fornece diminui. Como é que tu vai resolver isso? Cara, tu tem duas formas de fazer isso. Uma delas é colocar dois resistores numericamente, tá? Para você trabalhar. E, cara, testar. Faz o teu equivalente, faz o teu corrente total, né? Porque ele fala da corrente ali e tal. E aí? Vamos fazer então isso? Ó, só que tem uma coisinha que é bem importante você perceber. No paralelo, esses caras operam de forma independente. Então, se eu alterar essa resistência 2 aqui, essa resistência 1 aqui, ela não sofre interferência. A gente já viu isso anteriormente. Então, olha só, quando ele fala que a corrente elétrica sobre a resistor 1 aumenta, a gente já descarta, porque você está mexendo no resistor 2. E quando eu ligo a minha TV, não se altera a corrente elétrica da geladeira, claro, imaginando fiações ideais lá na tua casa. Na prática, um pouquinho altera porque os fios não são perfeitos, tá? Mas a gente vai discutir isso mais pra frente. Agora, a resistência total aumenta. A corrente que a bateria fornece diminui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um resistor aqui, ó, em paralelo. E aqui outros resistores em paralelo, tá? Beleza. E aí, eu vou colocar valores aqui para nós operar. Eu vou começar assim, ó, galera. Eu vou começar com 5 ohms aqui e 20 ohms aqui. Por que 5 e 20, professor? Porque a gente acabou de calcular o equivalente nesse caso, ó. Esse caso, o resistor equivalente fechava 4 ohms. Eu não preciso fazer a conta. É 5 vezes 20, 5 mais, 20 mais 5. Eu acabei de fazer no exercício 6. Então, fechou. O que eu vou fazer? Eu vou mudar um desses dois resistores. Eu vou diminuir um deles. Eu vou aumentar um deles. Ó, ele está falando que você vai aumentar um deles, né? Você vai aumentar. Ok, então se eu pensar que esse cara é o resistor 2 e esse cara é o meu resistor 1, eu vou aumentar um deles. Eu vou aumentar esse cara aqui, ó, que é o 5. Ele pode falar, ó, tem que aumentar para qualquer valor. Posso aumentar para qualquer valor. Eu vou aumentar ele para 20. 20 ohms. E aqui 20 ohms. Por que eu escolhi esses? Bom, quando eu fiz o exercício 6,
Eu já calculei esse equivalente, então eu tenho um número ali. Agora, quando eu aumento para 20, 20, ficam os dois iguais. E lembra que eu falei para vocês, quando você tem dois resistores iguais em paralelo, o equivalente é sempre a metade do valor de um deles. Se você quiser, você vai lá e faz 220 vezes 20 sobre 20 mais 20, e você vai ver que vai dar 10 essa tua resposta, tá, pessoal? Então, ó, o teu resistor equivalente aqui, ó, nessa tua segunda situação, foi 10 ohm. Ou seja, quando tu aumentou um desses dois resistores, realmente o teu resistor equivalente aumenta, a tua resistência total aumenta, e tem um verdadeiro. E a corrente aumenta ou diminui? Aí tem que lembrar que quanto mais resistência, menos corrente. Então aqui, nesse segundo caso, você vai ter menos corrente elétrica. Então a corrente da bateria diminui? Sim, é verdadeira. A 1 e a 3 estão corretas. Legal, né? Você sugerir valores, tá, pessoal? Sugere valores para você resolver. Pega geralmente esses valores que a gente usa normalmente para fazer circuitos elétricos, beleza? Fechando então a nossa questão número 7. E vamos dar uma sequência para a questão número 8. Galera, essa questão número 8, muita gente me perguntou nos atendimentos essa semana. Ó, o que acontece nesse circuito? Acontece que você tem uma chavezinha. A questão é, quando essa chave aqui está aberta, a corrente elétrica não consegue passar por esses caras. Então aqui, ó, vai passar por todos os resistores a corrente elétrica, como sendo uma série. Então, com a chave aberta, o seu resistor equivalente será igual a 6 ohm, beleza? Agora, quando a chave está fechada, o que acontece? Quando você fecha aqui a chave, aí a corrente elétrica vai poder passar por ali. Então a corrente elétrica vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. Opa, ela teria que se dividir um pouco para cá e um pouco para cá. Só que, perceba, um caminho aqui, ó, não tem nada de resistência. E o outro caminho tem 3 resistores. Então quando você fecha ela, você faz um curto-circuito. Ou seja, ele vai deixar de passar por esses 3 resistores. Passando pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Então, quando ela está fechada, a chave, o seu resistor equivalente será apenas 3. Ok, beleza? Agora, galera, como você sabe a voltagem do teu circuito, tu pode aplicar aqui um URI. U é o resistor equivalente vezes I, certo? Você tem que 30 é igual a 6 vezes I, e essa corrente vai dar 5 amperes. E aqui, se você aplicar U igual ao equivalente vezes I, você vai ver que esse U, que é 30, será igual a 3 agora, perdão, 3 vezes I. Então, I será 10 amperes. Pronto. Agora que você já sabe a corrente elétrica em cada um desses circuitos, dá para você discutir quanto de potência vai ter cada resistores, dá para você descobrir quanto que é a potência total do teu circuito. Tu pode fazer aqui um pio, potência igual a I vezes U, né, para encontrar a potência total. Mas vamos ver se ele pede isso pra gente, tá, pessoal? Eu já tô indo para frente da nossa questão. Tá, vamos lá. Com a chave aberta, o resistor equivalente é 6 ohms. Verdadeiro, tá calculado aqui. Com a chave fechada é 2/3. Errado, é 3. Tá calculado ali. A chave aberta vai te fornecer uma corrente total de 6 amperes. Errado, a gente viu que é 5 amperes. A corrente fechada, a circuito elétrico com a chave fechada, a corrente vai dar 10 amperes. Verdadeiro, foi calculado aqui, beleza? Aí, está aberta, a chave está aberta. A potência de cada resistor vai ser 36 watts. Vamos calcular a potência de cada um dos resistores, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquele R, I, U e P. Porque daí eu já aproveito e calculo a potência, a voltagem de cada um dos resistores também, tá? Ó, cada resistor tem 1 ohm. E na primeira situação, a corrente que passa por cada um deles é 5 amperes, ok? Na segunda situação, R, I, U e P, cada resistor tem 1 ohm e a corrente agora que passa por eles são 10 amperes. Ok. R vezes I dá U vezes I vai dar P. Então, 5 vezes 1 dá 5 volts. 1 vezes 10 vai dar 10 volts. 5 vezes 5, 25 watts. 10 vezes 10, 100 watts. Pronto. Já sei a corrente em cada uma das lâmpadas individualmente. Já sei a voltagem que cada uma utiliza e também já sei a potência delas, certo? A chave está aberta e a potência dissipada é de 36 watts por cada lâmpada, cada resistor. Na verdade é 25, portanto esse item é errado. A chave está fechada e a potência dissipada em cada um dos resistores é 100 watts. Isso é verdade, aqui é 100 watts, beleza? Então, beleza, galera, então nossa questão número 8 finalizada. Veja que a ideia não é tão complexa. É URI, PIO e fazer o resistor equivalente. Depois que você faz o resistor equivalente e encontrou a corrente, aí tu pode encontrar a corrente individual de cada um dos resistores e sanar. Beleza? Fechou? Vamos lá para nossa sequência, ok? E aí a gente vai para nossa questão número 9, galera. Ó,
Questão número 9, ela é bem clássica mesmo. Você tem duas lâmpadas, uma lâmpada 1 que tem 30 watts quando ela é ligada em 12 volts e uma lâmpada 2 que tem 60 watts quando ela é ligada em 12 volts. Eu vou fazer aqui o seguinte, pessoal, ó, toda vez que ele passar a lâmpada para você, principalmente no Enem, ele vai ter a ideia de passar a informação útil da lâmpada. Porque assim, ó, quando tu compra uma lâmpada, dane-se a resistência dela. Tu não tá nem aí pra resistência dela. Tu quer saber qual é a voltagem dela, pra tu saber se tu tem que ligar numa rede de 107, tem que ligar no 120, certo? E daí com a rede da tua casa. E tu quer saber quanto de potência ela tem. Por quê? Porque a potência é quem vai definir a quantidade de energia que ela vai consumir, certo? E é claro que nos dias atuais você vai também olhar quanto de luz ela produz, que vai ter uma escala em lumens lá, que é a quantidade de luz que ela produz, tá? Mas aqui ele só tá falando da potência e da voltagem. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Quando você olha para a lâmpada 1, essa lâmpada 1, ela tem a seguinte característica. Ela opera numa voltagem U de 12 volts e nessa situação ela tem uma potência de 30 watts, certo? Só que isso é a informação dela na caixinha que tu compra ela, certo? Essa informação que tu compra quando tu compra ela na caixinha. Mas no teu circuito elétrico, tu pode ligar errado e sem querer não ligar nesses 12 volts, certo? Mas com essa informação, eu vou encontrar quanto que é a resistência dessa lâmpada. Eu vou pensar aqui, ó, num pio, vai ser 30 igual a I vezes 12, certo? E aí o I vai ficar 2,5 amperes, certo? E eu vou fazer um URI. U é igual a R vezes I, certo? Então, o U é 12, que é igual a R, que é a resistência dessa lâmpada, que eu não sei quanto que é, dividido por 2,5. Ok. Tu vai jogar o 2,5 dividindo o 12. 12 por 2,5 é a mesma coisa que 24 sobre 5. Isso mesmo. Então, esse cara vai dar 4,8. O teu resistor é 4,8 ohms, certo? Então, você vai lembrar o seguinte, ó. Essa lâmpada, ela é um resistor com 4,8 ohms. Esta lâmpada aqui é um resistor com 4,8 ohms. Não quer dizer que eu vou ligar ele nos 12 volts obrigatoriamente, mas eu sei, a resistência dele não vai mudar, certo? Agora, a outra lâmpada, nós temos basicamente a mesma informação, ó. Nós temos a voltagem dela e a potência dela. Porém, a voltagem normal dela é operar em 12 volts com uma potência de 60 watts, certo? Vou fazer de novo, pio e URI. Potência é igual a I vezes U. Então, potência será igual a... Perdão, a potência eu sei, é 60. Igual a I vezes 12, certo? Jogo o 12 dividindo 60, esse I vai dar 5. Ok, então eu faço agora um URI. E eu vou ter que 12 é igual a R vezes 5. Jogo 5 dividindo, esse R vai ser 2,4 ohms. Então, pessoal, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que essas lâmpadas são uma de 2,4 ohms e a outra de 4,8. A lâmpada 1 é 4,8 e a lâmpada 2 é 2,4 ohms, certo? Lâmpada 1, 4,8. Lâmpada 2, 2,4 ohms. Ok, fechou, tá? Agora, pessoal, ele fala sobre os esquemas e ele discute muito a potência dessas lâmpadas, ó. A potência dessas lâmpadas em cada um dos nossos casos. Uma coisa que é boa dessa questão é que na tua associação em paralelo, ambas estão ligadas no 12 volts, então todas estão operando a 12 volts. Ou seja, pessoal, essa tabela toda que eu fiz aqui, ela é válida para o esquema número 1, porque ambas estão no 12 volts, paralelo, o mesmo U para todo mundo. Então, pessoal, todo esse esquema é válido para o nosso esquema 1, certo? Para o esquema 2, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ver quanto é o meu resistor equivalente, vou fazer um URI, vou encontrar a corrente e aí eu vou calcular a potência de cada uma das lâmpadas. Então, vamos lá, pessoal. Ó, no meu esquema número 2, aqui vai ficar assim. O resistor equivalente desse esquema, ele vai valer 4,8 mais 2,4, esse cara vai dar 7,2 ohms. É só você somar os dois, porque é uma série, né? Ok. E aí eu vou fazer um URI aqui, certo? Vai dar 12, sendo igual a 7,2 vezes I, certo? Esse I vai dar um número meio feio de tu trabalhar? Não, não feio, porque assim, ó, tu vai pegar ali... 12 por 7,2 é a mesma coisa que 120 por 2. Por 72, tá? Dá na mesma. E 120 por 72 dá para dividir os 2 por 12. Esse cara vai dar 10 dividido por 6, certo? É isso? 10 por 6? Isso. Então, esse cara 10 por 6 vai ficar um número meio ruim de você trabalhar. Mas, galera, o que é o mais importante você perceber, galera? Ó, se essa tua corrente dá 10 por 6 amperes, você consegue perceber que essa tua corrente elétrica aqui, ó, na verdade 10 por 6 é mais ou menos um
1,4 amperes. Ó, na tua primeira situação, ó, uma lâmpada recebe 2,5 amperes, a outra recebe 5 amperes. Na segunda situação, ó, elas recebem menos corrente. Então, se elas recebem menos corrente, elas vão brilhar menos, elas vão ter menos potência, tá? Por conta desse brilho menor. E isso acontece justamente porque o resistor equivalente aumenta e a tua corrente total diminui na tua série, beleza? Então, galera, ó, no esquema 1, a lâmpada tem 30 watts. A lâmpada 1, pessoal, no esquema 1, ela realmente tem os 30 watts aqui, a lâmpada 1. Então, é esse item aqui verdadeiro. No esquema 2, as duas lâmpadas têm a mesma dissipação de potência. Não, cara, ó. No esquema 2, essa lâmpada aqui recebe 1,4 amperes. Essa lâmpada aqui também recebe 1,4 amperes. Tem a mesma corrente, mas se você aplicar pio e... Se você aplicar URI e pio para ela, tu vai ver que elas não vão ter a mesma voltagem, tampouco vão ter a mesma potência, tá, pessoal? Então, por quê? Porque elas vão ter correntes iguais, porém resistências diferentes. Pensa nessa minha tabelinha aqui, aquela clássica RIUIP, ó, RIUP, e você pensa assim, um cara é 4,8, o outro cara é 2,4, certo? Mas os dois têm a mesma corrente, 1,4 e 1,4. Então, multiplico esses caras, dá o U. Multiplico o U e o I, dá o P. Então, a resposta final do P não vai ser a mesma resposta final do P para o outro carinha, porque os valores iniciais são diferentes, né, pessoal? Então, aqui, esse item é errado. Beleza? E pra gente terminar essa nossa questão, ele disse, no esquema 2, a lâmpada 2 dissipa mais potência que a lâmpada 2. A lâmpada 1 dissipa mais potência que a lâmpada 2. Pessoal, isso é verdade. Pensa que assim, ó, são dois resistores iguais. RIUIP. Os resistores, perdão, são dois resistores diferentes. RIUIP. Um é 2.4, o outro é 4.8. Se a corrente é 1.4, vai pegar 4.8 com 1.4, depois U, depois o P. Depois 2.4 com 1.4, depois o U, depois o P. Cara, o P final lá dos dois caras não vão ser iguais. E do resistor maior será maior. Então, pessoal, ó, fechando aqui a nossa questão, porque eles têm corrente elétrica. Então, a lâmpada 2, ele diz, dissipa mais potência? Não, não, não. É a lâmpada 1 que dissipa mais potência. Então, esse item está errado, tá? Mas quem tem mais resistência vai dissipar mais potência nesse nosso caso, porque as correntes deles são iguais. Item B para... Beleza? O ideal é tu pegar e calcular esses caras aí. Calcula, mete ficha aí, vai fazendo a tua conta, tu vai ver que você vai conseguir resolver ela, beleza? Ok? E aí, a gente vai para a nossa última questão da lista. Certo. Somatória e uma somatória teórica, beleza? Ele diz assim, ó, considere um chuveiro elétrico que possui uma chave com 3 posições, desligado verão e inverno, ok. Para controlar a temperatura da água, ligando uma rede elétrica de 110 volts, considere que o chuveiro tem um único resistor e que fosfato, certo? Ok. Pessoal, seguinte, ó, vamos lembrar de uma coisa sobre o chuveiro, tá? O chuveiro, cara, quando tu tá trabalhando com ele, o que que acontece quando tu reduz a resistência dele? O que que acontece quando tu aumenta? Ó, bem clássico o nosso chuveiro. Opa! Quando você tem um chuveiro, basicamente existem 3 possíveis situações. Existe uma situação que é o inverno, existe uma situação que é o verão e existe uma situação que é o desligado. Ok. Pessoal, quando ele está desligado, quer dizer que a chave lá está desconectada, então a tua corrente elétrica I é igual a 0, tá? Então, simplesmente não está ligado o teu circuito elétrico, beleza? A grande diferença que é importante você discutir é você entender como que funciona o inverno e o verão, tá? Bom, a ideia é a seguinte, ó, num circuito elétrico, o transporte de energia se dá pela corrente. A corrente é um fluxo de carga e essas cargas carregam consigo. Então, você tem que entender uma coisa. Se você mexer no teu circuito de uma forma que a corrente aumente, isso quer dizer que o teu circuito vai liberar mais energia, então o chuveiro vai esquentar mais. Então, ó, quando você está no inverno, você tem que lembrar que é a situação que você vai ter uma alta corrente elétrica. Por quê? Porque você quer que esquente bastante. Alta corrente, certo? Alta corrente vai te proporcionar uma alta potência. Ok. Agora, meus queridos, e se você vai ter uma alta potência, alta corrente, você tem que pensar assim, tá, mas como é que eu faço para a corrente elétrica de um circuito aumentar? Eu tenho que reduzir o cara que oferece dificuldade. Eu tenho que reduzir a resistência. Então, eu vou ter aqui uma baixa resistência. Então, em um chuveiro, você reduz a resistência para facilitar, para passar mais carga dentro da fiação e para liberar mais energia na forma de calor, quando é no inverno. Claro que no verão será exatamente o contrário. Então, vamos completar aqui, ó. No verão, o que que você quer? Você quer esquentar a água? Quer. Mas você não quer muito, então você vai colocar baixa corrente, baixa potência e alta resistência, ok?
Então, galera, a nossa questão tá feita, ó. Ao colocar a chave na posição inverno, a diferença de potencial nos terminais do chuveiro é aumentada. Gente, quando tu muda a posição inverno e verão, tu tá mudando a voltagem da tomada. Porque é claro que não, né, pessoal? Tu não tá mudando a voltagem da tomada. A DDP, a diferença de potencial, quem oferece é a tomada, cara. Então, tá fazendo essa alteração. Ao colocar a chave na posição inverno, é aumentado o comprimento do resistor. Ó, peraí. Ó, tem baixa resistência. Então, se você aumenta o comprimento do resistor, seria alta resistência. Então, errado. Ao colocar a chave na posição desligado, é fechado o circuito entre o polo positivo e negativo na rede elétrica. Cuidado com essa palavra fechado. Por quê? A gente entende no nosso dia a dia que se a porta aqui está fechada, eu não consigo passar de um lado para o outro. Mas num circuito elétrico, quando você fecha uma chave, se tu tem aqui uma bateria, você tem um resistor e você tem uma chavezinha, ó. Quando essa chavezinha aqui está aberta, quer dizer que não tem contato elétrico. E quando está fechada aqui, que está encostada, aí tem contato elétrico. Então, quando ela está aberta, é desligada. Quando ela está fechada, é ligada. E ele falou, ao colocar no desligado, você fecha. Não, você abre, você desconecta ali. Portanto, esse item também é errado. Ao colocar na posição verão, a potência dissipada no resistor é maior do que na posição inverno. Também errada. Se aumentarmos a seção de reta do resistor, a potência dissipada nas duas posições, inverno e verão, irá aumentar. Pessoal, o que é aumentar a seção de reta? Isso aqui é associado lá àquela nossa segunda lei de Ohm. Ó, a resistência é Rho vezes L sobre A. Se você aumentar esta área aqui, pessoal, que é a sua seção de reta, o que é isso? Um fio, se tu cortar aqui, tu vai fazer uma secção, tu vai fazer um corte nele e tu vai ter a área lateral. Se tu aumentar essa área, diminui a tua resistência. E se você tiver baixa resistência, aumenta a potência. Então, se você pegar o chuveiro da tua casa e tirar aquele resistor que tem lá e trocar por um resistor que seja um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais grosso, você vai ver que vai reduzir a resistência do teu circuito e, consequentemente, o teu chuveiro vai esquentar mais. Não faça isso, que isso é perigoso, tá? Porque daí ele pode esquentar mais do que o devido e a fiação pode derreter. Beleza? Então, consequentemente, somente o item 16. Aula longa, né? Deu 1 hora aqui a minha gravação. Lógico que eu vou editar aqui para mandar para vocês, mas bastante coisinha. E aí, eu aguardo aí para a nossa lista. Amanhã vai estar saindo ela. Beleza? Forte abraço a todos, meus queridos. Beijo. E se você está acompanhando, por favor, dê seu like, cara. Por favor, acompanhe. Deixa um comentário aí que é muito importante para o projeto vingar e ir para frente. Beleza? Beijos a todos, meus queridos. Bom restinho de semana. Tchau, tchau.